Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir fazer presente por meio dessa palavra. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, e que Ele possa aqui falar conosco sempre por intermédio das suas escrituras sagradas. Peço a vocês que desde mais nada contribuam comigo para que tanto o canal como essa palavra possa chegar a mais pessoas e quem sabe assim abençoando. Então eu peço você gentilmente que curta, que compartilhe e que comente. Dessa forma a plataforma entende que o vídeo é relevante e nós conseguimos enviar a mais pessoas. Vamos embora lá para aquilo que realmente importa, a palavra do Senhor. O texto de hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Ezequiel. Quero ler com vocês a partir do capítulo 41 e nós vamos ler a partir do verso 15, a parte B, que diz assim, ó: o santuário, a sala interna e o pórtico do templo eram todos revestidos de madeira, assim como as armações das janelas embutidas. As paredes internas eram revestidas de madeira, acima e embaixo das janelas. O espaço acima da porta que dava para a sala interna e suas paredes internas e externas também eram revestidas de madeira. Toda a parede eram enfeitadas com detalhes de querubins, cada um com 2 rostos, alternando com detalhes de palmeiras. Um dos rostos do querubim, o rosto do homem, ficava voltado para a palmeira de um lado. O outro rosto, o rosto do leão forte, ficava voltado para a palmeira do outro lado. Havia figuras entalhadas ao redor de todo o templo, desde o chão até o alto das paredes, inclusive na parede externa do santuário. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma planta, eu já ministrei ela algumas vezes em algum outro momento, e o profeta Ezequiel é um dos homens mais espirituais do Antigo Testamento. O Senhor Deus deu visões para eles magníficas. Ele começa dando algumas visões, como por exemplo o Vale dos Ossos Secos, que fala da restauração do povo de Israel. Logo depois, um pouco à frente, do capítulo 40 ao 46, ele dá essa planta. Uma planta que, se fosse entregar para os engenheiros, para os arquitetos, eu já falei isso mais uma vez, mas creio que é pertinente sempre repetirmos. Primeiro, que pode algum outro irmão chegar aqui, que é novo no canal, ouvir. Se Deus desse essa planta a algum arquiteto, algum engenheiro, algum construtor, seria impossível de construí-la. Fala de como Deus envergonha a sabedoria do homem com a sua sabedoria. Esse templo aqui, ele se refere a nós, aquilo que Ageu vai dizer que a glória do segundo templo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, em Ageu 2:9. E aponta justamente para a vinda do Senhor Jesus, para aquilo que era edificação e para aquilo que ele faria. Então, pensando nisso, eu já quero fazer as aplicações. Esse capítulo 41 que nós lemos, a partir do verso 15, fala do interior do templo. Ou seja, esse templo, irmão, sou eu e é você. Pensando nisso, quero fazer as aplicações. Diz assim, ó: o santuário, a sala interna, o pórtico do templo eram todos revestidos de madeira, assim como as armações das janelas embutidas. As paredes internas eram revestidas de madeira acima e abaixo das janelas. Glória a Deus, irmãos. O que nós podemos extrair aqui? É impressionante, porque está falando de partes como o santuário, que é a parte sagrada, e está falando também da sala interna, que está falando ali do nosso interior, irmão, e do pórtico, que era a saída. O que é importante nós percebermos é o que o Senhor está tentando dizer, como se daria a construção ou a reconstrução desse templo. Primeiro, é todo revestido com madeira. E nós sabemos que o Senhor Jesus tem a figura do carpinteiro. Então, quem moldaria para um propósito seria o próprio carpinteiro de Nazaré. Nós ouviríamos o som que vem do céu, como o Alessandro Vilas Boas diz, justamente quando Deus pisa na terra. E ele vem trabalhar em nossos corações.
Mas o que me chama muita atenção é que eram todos revestidos, tanto o santuário como o pórtico, como a sala interna, e isso tudo está no interior. O santuário fala do nosso coração, de como Deus trabalharia. Mas ele fala assim, ó, que todos seriam revestidos de madeira, assim como as armações das janelas embutidas. E para isso nós precisamos aprender um pouco sobre o conceito de janela embutida. Ela é uma persiana, uma janela normal, mas que originalmente ela não estaria ali. Ela seria uma parte integrada na construção, porque embutir fala justamente de colocar algo, introduzir algo que originalmente não estaria ali na planta. E nós sabemos que os nossos olhos e os nossos ouvidos, os nossos olhos e os nossos ouvidos são a janela da alma. Então o que o Senhor está falando é que ele introduziria algo espiritual, ou seja, algo que viria para nós conseguirmos olhar com a fé e ouvir com a fé. São janelas embutidas, são janelas que nos dão acesso ao mundo espiritual. E a palavra fala que as paredes internas também eram revestidas de madeira de alto e cima e abaixo, ou seja, tudo madeira, tudo feito pelo carpinteiro, pela mão de Deus, irmãos. E esse é o revestimento. O revestimento, logicamente, é aquilo que aparenta, é o acabamento. Em muitas construções nós vemos muitas pedrinhas coloridas, muita porcelana, muita parte bonita da obra. Mas nesse caso é porque é o Senhor que faria. E nós vemos Paulo dando uma ideia para nós daquilo que seria isso que Ezequiel está tentando dizer ali naquele momento. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12, ele falando para a igreja dos Colossos, ele fala: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse seria o trabalhar do Senhor em nós. Esse seria o revestimento na madeira, propriamente dito, daquilo que nós poderíamos dizer, daquilo que o Senhor está apontando, logicamente, uma visão sempre aponta para o futuro, daquilo que ele está falando para Ezequiel. E olha, não acaba por aí, por quê? Ali começa a trabalhar, porque fala de uma mudança de caráter, de uma transformação de entendimento, transformando o filho dos homens em filhos de Deus. Ele diz: o espaço da porta que dava para a sala interna e suas paredes internas e externas também eram revestidas de madeira. Então, aqui nós percebemos que ele começa a fazer a transição, ele começa a levar, lembrando que tudo isso que o profeta vê, tem um anjo guiando ele, pegando ele pela mão. Um anjo coloca ele no lugar certo para que ele possa observar. Então nós percebemos, irmãos, que nesse momento ele começa a fazer uma transição da parte interna, ou seja, um espaço acima da porta que dava da sala interna, e suas paredes internas e externas também eram revestidas de madeira, ou seja, ele começa a observar que aquele mesmo revestimento que estava dentro começa a ser revestido pelo lado de fora. Por quê, irmão? Só será possível revestir o nosso interior, o nosso exterior, só poderá mudar de fato algo que agrada a Deus, irmãos, se o interior também for reconstruído. É uma obra que começa de dentro para fora. E eu creio que muitos irmãos aqui já ouviram falar disso, que Deus trabalha primeiro em nosso interior e também em nosso exterior. Muitas vezes o Senhor Jesus, exortando os fariseus, ele dizia para os fariseus: do que adianta vocês lavarem o exterior do copo se o interior também está sujo? E nós precisamos aprender que essa obra ela é paulatina, ou seja, pouco a pouco o Senhor vai fazendo até que se reflita em nosso exterior, irmão. O Senhor tem interesse que o seu exterior também seja lindo, uma madeira linda, trabalhada pela mão do carpinteiro, que exiba todas aquelas características que nós lemos, amabilidade, bondade, paciência. Tudo isso o Senhor está trabalhando nessa obra que Ele está fazendo em minha e em sua vida. Por isso, a respeito dessas coisas também, Paulo diz agora à igreja de Efésios, capítulo 3, do versículo 16 e 17, traz informações justamente para
que nós venhamos aprender. Era uma oração que Paulo fazia, justamente referente a isso. Olha só o que ele fala. Ele fala assim, ó: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados a amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede e todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Percebe que Paulo ora para que as riquezas não fortaleça primeiro o íntimo com poder por meio do Espírito Santo, e aí depois que tudo ali, que Cristo estiver habitando no coração, ele ora para que, estando arraigados e alicerçados no amor, eles possam, ou seja, exteriorizar isso nos relacionamentos um com o outro ali na igreja, em amor e em verdade. Essa é a obra maravilhosa de Deus, irmãos. Essa obra que Deus deu para Ezequiel apontava exatamente para isso. A palavra continua dizendo aqui, irmão, no versículo 18, ela fala: todas as paredes eram enfeitadas com entalhes de querubins. Aqui é maravilhoso, irmão, por quê? essa parte aqui, vamos ler novamente. Todas as paredes eram enfeitadas com entalhes de querubins, cada um com 2 rostos, alternados com entalhes de palmeiras. Ou seja, tinham alguns entalhes, alguns detalhes, na verdade. O que ele está falando? Que essa seria a aparência, porque o que quer dizer os querubins, os anjos? Tanto na Arca da Aliança, e na Arca da Aliança a diferença é que eles tinham 4 rostos, aqui só 2 rostos, apresentava justamente o julgamento do Senhor, que o Senhor está olhando para tudo. Essa seria justamente a aparência que nós teríamos depois do juízo de Deus, ou seja, da disciplina de Deus, do julgamento do Senhor. Eu quero dizer, meu irmão, eu sei que muitas pessoas não gostam, e Tiago vai dizer que o momento em que nós estamos sendo disciplinados, não parece mesmo que nós nos alegramos, e na verdade nós nos entristecemos durante esse momento. Mas a grande verdade é que quando o Senhor termina o seu trabalho em nosso ser, quando nós vamos percebendo que vamos atravessando o deserto e tudo aquilo que Ele nos fez e nos reconstruiu por meio do seu julgamento, do seu juízo, da sua disciplina, a aparência depois do julgamento do Senhor, meu irmão, será muito melhor. Será muito melhor. Primeiro, nós temos a percepção e também temos a compreensão de quem Ele é. Oséias vai dizer em Oséias 13:5: em deserto de terra muito seca eu te conheci. E a melhor experiência que nós podemos ter no deserto, de fato, irmãos, é o conhecimento do Senhor, é saber que Ele existe, que Ele é vivo e que Ele sim zela por nós. Nós também começamos a dar valor na sua palavra. Em Deuteronômio 8:3 ele vai dizer que levou nós ao deserto para nos humilhar, para nos provar e principalmente para nos corrigir. Mas ele fala para que nós entendêssemos que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nesse momento ali, quando nós chegamos a essa compreensão, nós percebemos, irmão, que tudo aquilo que ele nos tratou no tempo do juízo, do julgamento, foi bom para nós. Pedro vai dizer nas suas cartas, em 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4, ele traz uma instrução para nós. Ele fala assim, olha só o que ele fala: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ele está dando uma mensagem para a mulher. A mulher tipifica a igreja, irmãos. Ele fala: ao contrário, esteja no seu interior, que não parece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, e que é de grande valor para Deus. Ou seja, ele está mostrando que Deus olha para o nosso interior. Ele vai dizer isso para Samuel, quando Samuel vai escolher o novo rei no lugar de Samuel. Samuel olha os filhos de Jessé e ele quer ungir os primeiros, porque são os mais bombados, os mais fortes. Mas em 1 Samuel 16, versículo 7, Deus fala para Samuel: Deus não vê como um homem vê. O homem se atenta à aparência, mas Deus olha para dentro do nosso coração.
E é isso que nós devemos guardar dessa parte. Que o julgamento, o juízo de Deus, ele muda todo o nosso sermão do interior para o exterior, embora nós não devemos nos preocupar com o exterior demasiadamente. Logicamente, à medida que nós vamos mudando no interior, pensa num cara que era sem vaidade nenhuma, e aqui tem uma palavra que a minha avó, a minha antiga avó, falecida avó, fala, eu não sei se aí tem na terra de vocês, ela falava que nós éramos desmanzelados, que quer dizer que nós não tínhamos cuidado nenhum, ou seja, nós éramos umas verdadeiras malas, era o que a minha avó estava tentando dizer para nós, irmãos. E depois do processo de Deus, eu comecei a tomar conta da minha imagem, irmãos, porque embora as pessoas, eu não ligue demasiadamente para isso, as pessoas, por exemplo, como hoje, o Senhor nos coloca à frente de um público, de pessoas para cuidar, as pessoas vão olhar para isso e a gente precisa exibir confiança na imagem. Mesmo assim, vocês veem de vez em quando, por exemplo, um ou outro aí falando com relação à minha barba, por exemplo. Mas eu não me importo, para vocês verem que eu não me importo, que ela continua aqui, eu nem dou atenção. Siga em frente, se o Senhor se agradou, tá tudo bem. Um ou outro sempre vai ter aí um falatório. O que importa é que nós cuidemos do nosso interior. E aí a palavra vai falar, meu irmão, no versículo 19, para aquilo que é o melhor. Ele fala assim, ó: todas as paredes eram enfeitadas com entalhes de querubins, todas, com 2 rostos alternados com entalhes de palmeira. Aí ele fala, um dos rostos do querubim, o rosto do homem ficava voltado para a palmeira de um lado. Esse rosto representa justamente o nosso homem. Jesus veio como um homem perfeito, a figura do homem, do homem, irmão, do homem carnal aqui nessa terra. Ou seja, a lapidação do homem, ela aponta, porque quando aponta para a palmeira tem uma simbologia na Bíblia, que é a simbologia da bênção. Ou seja, a lapidação do homem aponta para as bênçãos terrenas. A primeira bênção, essa bênção é as bênçãos terrenas. Por isso Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse momento nós podemos entender, irmão, que não é em vão. O Senhor tem bênçãos aqui, e aqui também nós vemos primeiro, irmão, que ele vai dizer também que um dos rostos estão olhando para o leão forte. E nós sabemos que em Apocalipse 5:5 fala, eis que vem o leão da tribo de Judá, ou seja, do homem, irmão, carnal para o homem espiritual, ou das bênçãos terrenas e das bênçãos superiores, as bênçãos espirituais do céu. A lapidação, primeiro, irmão, aponta para as bênçãos. Nós precisamos aprender sobre isso. Em Colossenses 3:23, a palavra vai dizer que nós devemos nos manter firmes. E Paulo fala que tudo que nós fizermos, façamos de todo o coração para o Senhor. Sabemos que nós fazemos para o Senhor e não para homens. Hebreus 12:2 vai dizer que nós devemos manter os olhos fitos em Jesus, que suportou toda a vergonha e desprezou a cruz, mantendo os olhos na alegria que lhe fora proposta. E o que era? A promessa, a bênção, justamente que Deus tinha prometido para ele. Qual que é a bênção? Ele está assentado no trono, ele é o rei do universo. Então nós precisamos aprender isso, irmãos, que a lapidação, ela aponta para bênçãos superiores, tanto nesse plano como no plano espiritual, bênçãos terrenas como bênçãos espirituais. Agora lembre-se sempre, irmão, que a nossa força vem do Senhor. Por quê? Porque ele fala que um rosto está voltado para o leão forte, e eu gosto disso, porque nós jamais devemos esquecer do Senhor. Neemias, irmãos, quando percebeu que o povo, ao ler ali os mandamentos, a lei do Senhor, em determinado momento, quando eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, e reconstruir os muros fala de reconstruir a comunhão, de se separar para Deus. Os muros fala da proteção de Deus. Em determinado momento eles acharam ali alguns arquivos com alguns pergaminhos antigos e foram ler, fizeram um culto. O povo ficou muito triste por causa da dificuldade de obedecer todas aquelas normas, toda a lei do Senhor. Mas o Senhor
ele naquele momento ele pega e chama a atenção, fala assim, ó, mas a alegria do Senhor os fortalecerá, porque nós não devemos olhar para a dificuldade do caminho ou para a dificuldade daquilo que é a obra que o Senhor está fazendo, e sim que quando o Senhor vê um filho seu, vê uma pessoa que está disposta a ter uma vida melhor e uma vida de comunhão com Ele, a alegria do Senhor, ou seja, a alegria que vem do céu, ela nos fortalece. E o Senhor é a nossa força. Em Isaías 9,6 mostra o principado que está sobre os ombros de Jesus. Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro e Deus eterno. Ou seja, irmão, paz, força. Se precisarmos de milagre, Ele está lá. Conselho para nos dirigir. E principalmente, Ele é o dono do tempo. Então nós não devemos ficar preocupados com exatamente nada. Porque Ele está no controle dessa obra e Ele se alegra em ver que nós estamos nos reconstruindo. Independente, irmão, daquilo que nós estejamos enfrentando no momento, só saiba que o Senhor está com você. E eu quero terminar, porque ele diz assim, ó, no versículo 20, o final, ele fala assim, ó, havia figuras entalhadas ao redor de todo o templo, desde o chão até o alto das paredes, inclusive na parede externa do santuário. Vocês percebem que o Senhor operou com riquezas de detalhes em todo o templo, de alto a baixo, e aí ele termina essa parte mostrando que aquilo se refletiria no exterior. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, tenha paciência com o trabalhar de Deus nessa obra, que é a obra mais importante, que é a sua própria vida. Você tem muito valor para o Senhor, e quando Deus acabar, quando o Senhor acabar, você refletirá a glória do Senhor. Eu quero repetir porque alguém aqui precisa ouvir isso. Quando Deus acabar, você refletirá a glória do Senhor. Essa é a intenção. Essa é a manifestação poderosa da obra de Deus. Por isso Paulo, para terminar, dizia aos coríntios o porquê que ele não desanimava, justamente com aquilo que o Senhor estava falando. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, nós não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas sim naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Entende? Maravilhosa obra de Deus, maravilhosa obra do Senhor. É isso o que Ele está fazendo. Deixa o Senhor fazer, deixa Ele completar essa obra em sua vida, começando do interior, apontando para bênçãos nessa terra, apontando para bênçãos exteriores, te levando a um lugar que você jamais imaginou, um templo do Deus vivo, carregando a sua presença e refletindo a glória do Senhor. Quero terminar, e agora terminar mesmo, com 2 Coríntios 3,18, que diz, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.